gente. Então, olha só, como eu sempre digo para vocês, história é uma sequência. Nós estamos vendo a respeito da Era Vargas. Getúlio Vargas, um dos nomes mais importantes do cenário político brasileiro. Ficou 15 anos no poder. Então nós vimos aí o governo provisório de Vargas, nós vimos o governo constitucional de Getúlio Vargas e agora nós vamos ver o Estado Novo. O início do Estado Novo vai ser em novembro de 1937. Nós vimos na aula anterior que existiu um golpe, e nós vamos ver por que um golpe realizado a partir do anúncio do Plano Coren. O que era esse Plano Coren? Documento apresentado pelo governo de Getúlio Vargas à nação sobre uma suposta revolução comunista que estava sendo conspirada no Brasil. Então Getúlio Vargas vai dizer o seguinte, está existindo uma conspiração comunista aí. Os comunistas vão tomar o poder. Vale ressaltar que os comunistas não eram vistos com bons olhos. E aí a população vai ficar temerosa, e aí Vargas vai dizer, olha, qualquer um desses pré-candidatos aí, que estão dizendo que vão ser candidatos, podem estar atrelados ao comunismo. Então, me mantenham quietinho aqui no poder, que eu não vou deixar o comunismo tomar conta do país. E aí, meus amigos e minhas amigas, eu quero dizer para vocês o seguinte, prestem atenção. Olha só, o que Vargas vai fazer? Isso foi um plano arquitetado pelo próprio governo dele. Não existia isso. Existia sim ideais comunistas, alguns aderiam, né, concordavam, mas o plano, essa ideia, né, esse documento aí que foi apresentado foi algo forjado. Foi uma tacada, uma jogada de mestre para manter Getúlio Vargas na presidência. Aí olha só, no entanto o Plano Coren, como eu já disse, né, foi um documento forjado, criado pelos integralistas que eram apoiadores de Vargas. Com qual objetivo eles criaram esse documento? Eles desejavam então reconduzir Vargas ao poder, anulando a Constituição de 1934. Né? Ou seja, as eleições que estavam previstas na Constituição de 34, para o ano de 1938, elas seriam anuladas. Elas não iriam acontecer e Vargas continuaria no poder. Perfeito? Aí olha só, o Estado Novo, então, nós vamos ver as principais características, ele vai de 37 a 45. Vargas, ele passa a governar o país de maneira centralizadora e autoritária. Ou seja, é o autoritarismo, manda quem pode, obedece quem tem juízo. Ele diz, se necessário, eu uso até a violência para contrário aos meus opositores. Ele centraliza o poder nas mãos dele. Perfeito? Então vai ser um governo altamente autoritário, classificado inclusive como ditatorial. Aí olha só, em 10 de novembro de 1937, Vargas fecha o Congresso Nacional. A atitude mais arbitrária do que essa não existe. E ele apresentou uma Constituição muito autoritária mesmo. Constituição de 1937, conforme eu disse, de caráter autoritarismo, de autoritário ao extremo. Olha só. E aí ele passa a governar o Brasil em estado de sítio, como se fosse um estado de guerra, tá? Estado de sítio é isso. Ou seja, o Brasil estaria preparado para atacar os comunistas, preparado para se defender, né? Portanto, para atacar. E aí, o que Vargas vai fazer? Uma das atitudes autoritárias dele aí, centralizadoras, nomeação de interventores. Ele substitui os presidentes de Estado, né? Na época, hoje então conhecidos como governadores de estados, eram chamados de presidentes de estados. Ele substitui os presidentes dos estados, que faziam oposição a ele, criticavam o governo dele, por pessoas de sua confiança. Então ele vai colocar pessoas da confiança dele. Lembrar que esses presidentes de estado tinham sido eleitos por uma minoria, é verdade, que poucos votavam, mas ele vai lá e fala, ninguém vai fazer oposição a mim não, vou colocar pessoas da minha confiança. Medida, portanto, autoritaríssima, tá? Outra coisa que ele faz, dissolução das assembleias estaduais e das câmaras municipais. Todos os deputados ali nos estados que tinham sido eleitos, escolhidos pelo voto, e os vereadores, ele também vai fazer a mesma coisa, ele vai dissolver tudo, acaba com tudo. Né? Então isso é o quê? Uma atitude autoritária, arbitrária, centralizadora.
Outra coisa, governar a partir de decretos-leis. Hoje existem a tripartição dos poderes. Então, falando em âmbito nacional, né, tudo que o presidente deseja, por exemplo, se ele quiser aumentar impostos ou se ele quiser fazer uma emenda na Constituição, uma mudança, o Congresso Nacional, a Câmara dos Deputados Federais e o Senado Federal tem que ser ouvido. Na época de Vargas, ele falava, né, que não precisa ouvir ninguém não, já dissolvi tudo, ué. Eu é que mando. Ele começa a governar através de decretos. Então, atitude autoritaríssima, volto a dizer. Então, olha só, todas as decisões e determinações eram feitas por Vargas, tudo. Se o Brasil iria entrar em conflito com alguém, se iria aumentar impostos, tudo era ele que decidia. Tá? O poder, então, centralizado nas mãos dele. Isso durante o Estado Novo. Então, olha só, para dar suporte ideológico ao regime dele, ao regime varguista, ele criou um departamento de imprensa e propaganda muito conhecido, que era a DIP. Não está aí a sigla, ó. Departamento de Imprensa e Propaganda. Ele cria para dar um suporte ideológico, para a imagem dele ficar aí, né, falar sempre bem dele. O DIP tinha função, nós vamos ver aí as funções do DIP, era enaltecer a figura do presidente. Aí olha só, ó, as funções do DIP. Realizar censura da imprensa e da produção cultural brasileira. Tudo que falasse, qualquer jornal, qualquer rádio, qualquer tipo de meio de comunicação que falasse mal de Getúlio Vargas, iria ser censurado, podia ser fechado. Mesma coisa na cultura. Muitos músicos, né, não tiveram as suas canções aí divulgadas. Por quê? Porque se falasse alguma coisa que mencionasse, ainda que de forma velada, de forma não direta, fizesse uma crítica ao governo Vargas, seria censurado. Então os artistas foram muito perseguidos nesse período. Olha só, além da censura, cabia ao DIP realizar a propaganda oficial do governo, ressaltando as benfeitorias realizadas durante o governo Vargas. Vocês já devem ter visto aí na televisão, né? Existem vários políticos que utilizam aí de propagandas, né? Isso é muito comum, por exemplo, em festas de cidades do interior, exposição, aí lá no intervalo passa no telão antes do show principal, passa lá o prefeito mandando uma mensagem para a população, falando o que ele fez, né, de benéfico, só mostra o lado bom, né, e aí todo mundo olha e fala, nossa, esse prefeito é ótimo. Então olha só, Vargas utilizou muito disso, de enaltecer, destacar a figura dele, né, e ele utilizou muito o rádio. Por quê? Porque o rádio era muito popular nessa época, então as pessoas ouviam muito rádio, e ele usava muitas transmissões radiofônicas para quê? Para divulgar a figura dele, a figura do governo dele. Aí olha só, então, para que cabia o DIP? Promover o regime a partir de eventos públicos. Era muito comum ele fazer comícios, principalmente no 1º de maio, juntava ali os trabalhadores, né, e falava diretamente para os trabalhadores, fazia aqueles comícios, né, e ele tinha uma fala muito, ele era muito carismático, conseguia se aproximar muito da população, falava muito bem, então ele soube utilizar muito isso a favor dele. Outra coisa, o DIP começou a mobilizar artistas e intelectuais a favor desse regime. Pessoas influentes, né, que declaravam apoio a Getúlio Vargas. O DIP utilizou o rádio, conforme eu já adiantei para vocês, para difundir propaganda oficial do governo. Eles criaram, à época, a Hora do Brasil. Todas as emissoras de rádio, fossem onde estivessem localizadas, tinham que divulgar a Hora do Brasil, que vinha com a fala do presidente, né, que vinha aí então com um discurso, né, a favor do presidente. Perfeito? E existe até hoje, tá? Esse programa que enaltece aí a figura do presidente. Geralmente passa aí, para quem estiver interessado, passa às 19 horas nas rádios. Perfeito? Durante o Estado Novo, os sindicatos eles passaram a ser controlados pelo Estado. Então tinha ali os sindicatos, os trabalhadores, mas o Estado ele fazia uma intervenção direta dentro desses sindicatos. A relação entre patrões e empregados também passou a ser controlada pelo governo varguista. Qual que era o objetivo? Era reduzir, né, amenizar os conflitos existentes entre patrões e empregados. Essa era a ideia de Getúlio Vargas. Vargas trabalhou muito a imagem dele, conforme eu já disse, e aí ele tornou-se o protetor dos trabalhadores.
protetor dos pobres, e aí ele recebia um apelido, pai dos pobres. Então, se aparecer isso numa prova, num teste aí, explique por que Vargas ficou conhecido como pai dos pobres. Por quê? Porque ele ficou do lado dos trabalhadores. Ele fez aí um governo populista, né? Criou leis aí que protegiam os trabalhadores, ok? Então, pai é aquela ideia, né? Porque pai dos pobres, a ideia de proteção, de proteger ali, de cuidar, né? Então, Getúlio Vargas fez isso com muita sabiência, com muita sabedoria. E aí, no nosso próximo vídeo, nós vamos ver outras criações importantes aí durante o Estado Novo.